bem-vindos ao canal Mulher Versátil. Então, gente, vamos para mais um fato da minha vida. São tantas coisas que eu vou contando para vocês devagar. Vai ter domingo, né, que eu vou conversar com vocês. Não vou contar um fato da minha vida, assim. Vou conversar com vocês algumas coisas, né, assim, o que vier na mente. Eu sou muito de improvisar. Eu não sou aquela pessoa de... Ixi, eu tava ferrada se eu fosse trabalhar como atriz, porque eu consigo, decorar nada, minha gente. A minha memória é fotográfica, eu só consigo contar aquilo que eu passo, aquilo que eu vejo. Leio muitos livros, sei o conteúdo de todos, mas eu não vou saber o nome de livros, enfim, vamos pra história. Eu ia contar hoje como foi os meus 2 anos aqui, mas eu vou deixar mais pra frente, porque hoje eu resolvi contar da minha experiência morando no Amazonas, na cidade de Tefé, no Amazonas. Se alguém de Tefé, alguém do Amazonas ver esse vídeo, ó, amo vocês. Eu realmente tenho paixão pela cultura amazonense, pelo povo amazonense. Foi muita coisa boa que eu passei, minha gente. Mas no início não foi muito fácil, assim, logo no início, né? Eu sou uma pessoa, minha gente, que eu me adapto muito rápido. Mas no caso do Amazonas, teve um diferencial, que foi a primeira vez que eu saí do meu estado, saí do meu casulo, da minha zona de conforto, porque quando eu casei, minha gente, eu morava até perto da minha mãe. Claro que eu não vivia na minha mãe, a minha mãe também trabalhava, enfim. Eu via sempre, falava sempre com ela, mas não era, vivia lá na casa dela, né? Ela vivia na minha casa, né? Porque a gente tinha os afazeres. Vamos lá. Quando eu conheci o Gordo, eu já contei a história de como eu conheci o Gordo. Tem aí no canal, eu mostrei o clube que eu conheci o Gordo, contei como eu conheci o Gordo. Quem tiver interesse, ou eu deixo o card, ou me peça que eu deixo o link, enfim. Mas, ó, quando eu conheci o Gordo, minha gente, o Gordo tinha recém saído da ESA, Escola de Sargento do Exército. Ele veio de Minas direto para Recife, e direto pro meu bairro e frequentar logo o clube que eu frequentava todo final de semana. Aliás, eu frequentava esse clube desde criança. Eu cresci ali, na piscina do Clube Sargento Wolf, enfim, gente, eu cresci ali. Tá, então, e aí quando eu conheci o Gordo, né, eu conto essa história de como eu conheci. Aí quando ele falou em casamento, ele falou, olha, mas eu sou militar e eu a qualquer momento eu posso ir embora daqui, posso ser transferido. Você vai comigo? Ele falou logo isso, logo no início. Eu, como uma boa, não vou dizer hippie, como é que o pessoal fala, meu Deus, nômade. Eu tenho espírito de nômade. Eu falei, claro, com certeza, vou sim. Eu sempre tive vontade de sair do meu estado, eu sempre tive vontade de sair da minha cidade. Todo mundo que me conhece sabe que eu não gosto de Recife. Eu não gosto de Recife porque Recife é uma cidade muito quente, minha gente. Recife é abaixo do nível do mar. E aí é muito quente. E eu tenho o calor ao extremo, né? Então eu gosto mais de frio, eu gosto mais do clima ameno. Até por isso que eu vim morar também aqui em Gravatá. Enfim. E aí nós casamos, depois de um ano, eu casei com 26 anos, depois de um ano eu engravidei, depois de um ano de casado eu engravidei, enfim, eu tive meu filho com 28 anos. E aí, quando meu filho fez 2 anos, saiu a primeira transferência dele. E aí, quem é militar, se alguém militar estiver vendo aí, coloca várias opções, se eu não me engano na época era 20 opções, eu não sei hoje em dia. E aí cai para aquela localidade que está precisando de alguém, daquela localidade que tem vaga. Então ele colocou várias cidades ali, ele colocou Marabá, ele colocou vários lugares, saiu Tefé. Tefé, quando eu falei, onde que fica Tefé? Ele falou, olha só, é mata, é no meio da selva, é uma cidade pequenininha, que só tem militar, e os habitantes do local, né, geralmente são descendentes de indígena ou indígena. E aí tem a Vila Militar, hoje em dia está bem desenvolvida, já vi a página do TFE aí, tem muita coisa, mas na época, mais de 20 anos atrás, não tinha muita coisa.
Beleza, aí o que aconteceu? A primeira revolução, né? Assim, que a minha vida teve várias revoluções. Me desfazer de tudo que eu tinha. Quando eu casei, eu fui morar de aluguel, né? A gente alugou um apartamento e aí a gente comprou as coisas, foi comprando as coisas devagarinho. E aí eu tive que me desfazer de tudo, porque eu não tinha onde deixar e eu também não ia ficar 2 anos pagando aluguel sem morar. Então, dá uma coisa, dá outra, vende outra, enfim, a maioria das coisas eu dei. Quando o dinheiro da transferência saiu, compramos o nosso primeiro apartamento, que era exatamente de frente ao apartamento que a minha mãe morava. Estava no preço bom, o cara também era um ex-militar do Exército, que tinha sido transferido para a cidade dele e estava vendendo o imóvel. E aí a gente comprou à vista, o dinheiro era tão bom da transferência que a gente comprou à vista, né? Enfim, levamos apenas tipo roupa de cama, mesa, roupa pessoal, né? Não consegui nem levar tudo não, muita coisa eu deixei lá na casa da minha mãe, algumas coisas eu deixei na casa da minha mãe encaixotada, enfim. Nessa época, eu já não costurava mais. Eu vou contar pra vocês a minha época, quando eu resolvi costurar. Gente, a história da minha vida é um livro, minha gente. É a coisa mais linda. É a coisa mais linda. Eu me orgulho de cada etapa da minha vida. E aí, eu já não tava, porque eu costurei até os 8 meses de gravidez. Aí eu falei, quando meu filho nascer, eu vou me dedicar só a ele. Então, quando eu fui para Tefé, eu não costurava mais, né? A máquina já estava encostada lá, meu filho já tinha 2 anos. E aí eu falei, gente, mas se é uma cidadezinha, eu vou fazer o que lá? Porque meu filho já estava grandinho, né? Já estava com 2 anos, já estava andando e tal. E a gente estava naquela expectativa. Eu não resolvi fazer nada naquela época, porque a gente já estava naquela expectativa de sair transferência. Até então ele vinha pedindo, acho que uns 3 anos ele vinha pedindo, e todo ano a gente esperava vir. Então, gente, 3 anos não, foi depois que meu filho nasceu. Minto eu, foi depois que meu filho nasceu. Acho que 1 ano depois, né, saiu, depois que meu filho nasceu, depois que ele fez 1 ano depois foi que saiu a transferência. Ele pediu e saiu, porque eu não ia com o bebê pequenininho. Enfim, aí eu falei assim, eu vou fazer o seguinte, eu vou levar minha máquina de costura, porque se tiver campo, se tiver alguma coisa que eu possa fazer, eu vou fazer. Porque eu não gosto de ficar, gente, eu tenho uma hiperatividade que eu não consigo ficar sem fazer nada. Eu tenho que estar produzindo, eu tenho que estar criando, eu tenho que estar fazendo alguma coisa. Porque me deixa... Eu não consigo nem encontrar palavras, eu não consigo não fazer nada, eu tenho que estar fazendo alguma coisa. E se for alguma coisa que dá dinheiro, melhor ainda, né, minha gente? A melhor coisa do mundo é nós fazermos algo produtivo e sermos remunerados por aquilo que nós nos dedicamos a fazer. Então tá, levei minha máquina sem saber o que ia me encontrar. Eu falei, bom, se não tiver nada pra fazer, pelo menos as roupinhas de caio, que eu costurava pra mim, minha gente. Até minhas roupas de malha, feito essa, eu fazia. As minhas camisetas, as minhas roupas, era eu que fazia. As do gordo, na época... Aí eu vou falar da época que eu costurei, minha gente. Muita coisa, muita história, mas não vai caber nesse vídeo. Enfim, gente, Alex foi primeiro, ele foi no final do ano, eu fui no início. Ele foi primeiro, no final de 99. E aí, gente, o que aconteceu? No final de 99 foi em 98, nem me lembro agora, minha gente, é tanto tempo. Eu sou ruim de data. O que aconteceu? Ele foi na frente para pegar casa, né? Até então, quem não consegue, o militar que não consegue pegar uma casa na Vila Militar, ele tem que pagar aluguel. Tudo bem que ele tem o auxílio moradia, é pouquinho, gente, não dá nem para pagar um aluguel, mas enfim, mas é uma ajuda. E a gente queria, né, ver se não conseguia pagar aluguel, se conseguia morar numa casa de vila. Então ele foi na frente. Quando ele chegou lá, não tinha mais nenhuma casa disponível, porque assim, a Vila Militar não era tão grande. Então, são 2 anos que você tem que ficar. Quem ficou 1 ano, que ficou pagando aluguel, já fica na fila para pegar casa no próximo ano. Então, quem está chegando, muitas vezes não consegue pegar, porque aquele que já estava morando lá de aluguel, pegou na frente. Então, ele conseguiu, dentro do quartel, eu morei dentro do quartel 1 ano, minha gente, a minha história é uma coisa linda, eu tô falando para vocês. Então, ele pegou falava peça, né? É tipo quartinhos para solteiro. Mas se falavam peças, pegou 2 peças dentro do quartel, que são 2 quartos.
Tinha peças que era maior, que deu para ficar família, né? Que já tinha aberto. E quando era só um casal, era um quarto com um banheiro, minha gente. Era um quarto com uma salinha e um banheiro. Era isso aí. E então, não, era um quarto com banheiro, porque o da gente a gente abriu. Então, às vezes, para um casal dava, sem problema nenhum, porque ali só ia ficar um ano, né? Para depois pegar a casa na Vila Militar. Ok. Aí ele pegou e falou, olha, eu consegui dois, um do lado do outro, e eu pedi para abrir, e eles vão abrir uma portinha lá, que a gente vai ficar com duas peças. Então, uma a gente fez o quarto com banheiro, o outro eu fiz, botei geladeira, botei fogão, botei mesinha de jantar. No outro banheiro, eu vedei lá o vaso, coloquei uma pia para lavar prato. Foi bem improvisado, foi um ano ali. E quando eu cheguei, né, porque ele foi me encontrar em Manaus, até então, para chegar em Tefé, você vai primeiro para Manaus, de Manaus você pega ou um barco, aqueles barcos que afundam, né, é complicado. Ou você vai de avião, geralmente aqueles aviões pequenos, eu não sei hoje, que deu super medo, porque ele voa bem baixinho e... além de voar baixinho, gente, eu acho que eu vou ter que contar essa história em 2 vezes, porque já estão 11 minutos de vídeo. E aí esse celular é assim, quando dá 25 minutos mais ou menos, a tela fecha e corta o vídeo. Então não vai poder ser um vídeo muito demorado, acho que eu vou ter que fazer em 2 partes, porque tem muita coisa para contar. E aí, gente, quando eu cheguei em Tefé, já tinha um amigo de Alex, que já era amigo desde o bombeiro, já era amigo da cidade dele, o Edson, que já estava morando em Manaus, já estava morando em Manaus com um tempo com a família. Então ele veio de Tefé, ficou na casa do Edson para me esperar chegar para a gente poder ir para Tefé, né? Foi para Manaus. Quando eu cheguei com Manaus, viajei sozinha com meu filho. Naquela época era maravilhoso viajar de avião, minha gente, só tinha Boeing com primeira classe, aqueles que tinha três cadeiras, viagem maravilhoso, minha gente. Eu viajei tanto naqueles aviões, saudade daqueles aviões. Agora são latas de sardinha, fazer o que, né? Pelo menos a gente chega rápido. Enfim, minha gente, então eu fui sozinha com meu filho, com 2 malas e um filho, né? Ele já andava tudinho, mas você tinha que estar atenta. E aí, minha gente, em Manaus ele me esperou. Teve até um detalhe interessante aqui, mas não vou perder tempo contando isso não, minha gente. Aí ele me esperou lá com um amigo dele, a gente foi, ficamos uma noite só na casa do casal amigo dele, né? Daí a gente foi conhecer o SIGS, que é o zoológico, é lindo o zoológico de Manaus. Daí a gente foi conhecer Ponta Negra, amei Ponta Negra, ali, né? A praia de Rio que tem, show ali das danças, né? Do Boi Bumbá, minha gente, é lindo, Manaus é lindo, é maravilhoso. Conheci a Zona Franca de Manaus, mas não foi só uma vez que eu fui para Manaus, eu fui outras vezes, a gente até foi para Manaus. Enfim, dali a gente pegou o avião pequenininho e fomos para Tefé. Gente, quando eu entrei no avião, eu já falei, gente, que avião é esse? Sabe aquele avião que faz um barulho imenso? Não sei se alguém que tá aí já conheceu, já viajou. Voa super baixo. De lá de cima você só vê mata, que é a selva amazônica, a mata e aqueles filetezinhos de rio. Embora muita gente não saiba, rio nas cidades tem uma profundidade. Rio Amazonas é outro nível. Vocês que lutem. É muito profundo. Muito, 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 muito. Um barco daquele quando afunda é questão de segundos. Eu vou ter que fazer esse vídeo em 2 partes, minha gente, porque são muitas histórias que tem daquela época que eu morei em Tefé. Inclusive a história de quando eu viajei. Vou ver se dá tempo de chegar lá. Enfim, quando a gente chegou na cidade de Tefé, primeira coisa que eu achei diferente é o clima, é o ar que a gente respira. Vivemos em cidades poluidíssimas, né? Poluição de tudo, poluição de fábricas, poluição de carro, poluição de tudo mesmo, poluição de queimadas, enfim. Quando eu desci do avião, a primeira coisa que eu senti foi o ar, aquele cheiro de mato. Gente, o cheiro do ar puro é muito diferente.
muito diferente. E eu vou dizer uma coisa para vocês. Muita gente, já falei isso em outros vídeos, muita gente, muito brasileiro, cobiça conhecer exterior, quer conhecer Nova York, a Europa, quer conhecer vários países e valoriza esses países. Isso me deixa muito triste. Conheçam o Brasil que vocês não conhecem. Conheçam o Amazonas. Conheçam as terras indígenas. É o nosso povo. Foi quem primeiro chegou no Brasil e colonizou. A cultura deles é riquíssima. Eles são maravilhosos, gente. Vai conhecer o Amazonas. Vai conhecer o Maranhão, minha gente, os lençóis maranhenses. Vai conhecer o norte do Brasil, minha gente. O norte do Brasil é lindo, embora eu não conheça tudo, né? Mas eu nunca cobicei em conhecer nada lá fora. Eu tenho sim sonhos de conhecer mais alguns países da América do Sul. Se Deus me permitir, eu ainda, se for da vontade de Deus, pelo menos o Chile eu conhecerei, que era um projeto meu e do Gordo, né? Que a gente já estava pensando nisso, em conhecer o Chile. Eu tenho muita vontade, quem sabe, né? Vamos lá, vamos trabalhar para isso, para ver se dá certo. E depois Peru, enfim, gente, eu tenho muita vontade de conhecer aqueles países ali, né? Que são os nossos vizinhos. E eu não cobiço. Se acontecer um dia, não sei, talvez aconteça, mas assim, cobiçado não é. Enfim, aí então eu cheguei e senti aquele cheiro forte de mato. Ok, fomos lá, pegamos acho que foi um amigo de Alex que foi buscar a gente. A Vila Militar ficava bem perto do aeroporto. Quando eu cheguei, a Alex já tinha falado que naquela época não existia celular, ele ligava para o convencional. E aí quando eu cheguei, entrei no quartel, que ele falou, a gente vai ficar aqui. Que eu olhei aquilo ali, então até então eu tenho fotos, minha gente. Depois eu vou procurar umas fotos, tirar foto do foto e vou colocar, vou ver se eu acho hoje. E pelo menos umas 5 fotos eu coloco aí na comunidade para vocês verem daquela época onde é que eu morei logo no início. Vou ver se eu faço isso hoje, se eu me lembrar, minha gente. Então, era assim, aí tinha o quartel, os quartéis eram interligados um no outro, o Alex era de comunicações. Então tinha uma calçada com várias peças, né? Até então tinha 1, 2, a minha era a terceira e a quarta era assim. E de frente pra gente tinha outra calçada com outras peças, se eu não me engano 4 também, né? Todas elas já estavam com famílias também. Ali atrás, eu morava aqui atrás, e era tudo mata, viu, minha gente? Aqui atrás fizeram um varal, então a gente lavava a roupa ali, a minha máquina, eu comprei um tanquinho, botei dentro do meu banheiro. Aí a gente estendia a roupa ali, né? E ficava assim, uma parte bem larga. Eu vou achar algumas fotos e vou colocar aí, minha gente. É uma pena que no YouTube só dá pra colocar 5, mas lá no meu Instagram eu vou postar bem mais lá nos meus stories. Enfim, gente, quando eu cheguei, que eu olhei o cenário, me deu uma coisa. Aí eu fui, organizei tudo, tal, depois eu sentei e comecei a chorar. Eu chorei. Aí o Gordo, o que é que você tem? Eu falei, só me deixa chorar. E aí depois que eu chorei bastante, que eu tirei aquela coisa, que eu não sei o que aconteceu comigo, minha gente, mas isso aconteceu comigo também quando eu cheguei em Cascavel. Olha, eu vou contar a história de Cascavel aqui um dia. Vai criar polêmica em tudo que eu vou falar. Mas eu vou falar, eu vou contar. Mas, gente, é a história da minha vida. Sem nada inventado, sem maquiagem, sem nada. É a história da minha vida, tá certo? Então, depois que eu chorei bastante, eu falei assim, aonde é que eu vim? Gente, eu deixei tudo pra trás. Eu deixei as coisas que eu comprei, que era o meu conforto pra dentro da minha casa. Eu dei cama. Gente, eu tava dormindo, ele arrumou colchão dentro do quartel. E aí a gente cobriu com lençol, né? Que são 2 colchões de solteiro, que a gente cobriu, que a gente forrava com um lençol de elástico e dormíamos nós 3. Então, assim, eu fiquei 1 ano dormindo no chão.
E tem a segunda parte, minha gente, que não vai dar pra contar tudo não. Se não tiver a terceira, minha gente, que tem muita história, mas eu quero deixar vocês curiosos. Então, minha gente, depois que eu chorei bastante, eu falei pra mim, gente, eu deixei o conforto da minha casa, eu deixei o conforto do meu filho e eu saí pra uma coisa surreal, sem nada, não tinha hospital, só tinha um posto médico, com uma criança de 2 anos, dormindo no chão, morando improvisada. O que é que eu vim fazer aqui? Aí depois eu comecei a refletir, eu falei, Valquíria, são 2 anos, Valquíria, você não vai se permitir viver uma experiência dessa? Pode, se permita, porque na vida a gente tem que viver, a gente tem que colecionar na vida da gente os nossos momentos, deixar gravadas as nossas memórias, porque depois, como hoje já tem, ficam só as fotos em porta-retrato. Então Alex vai falar o seguinte comigo, amor, eu escolhi, nós já tínhamos escolhido, viemos pelo dinheiro, que a gente queria comprar um apartamento, mas se você quiser ir, eu entendo. Eu fico aqui os 2 anos, você volta e fica com a sua mãe. Eu falei, não, eu já chorei tudo que eu tinha que chorar, eu já tirei todo aquele aperto que eu tinha no meu peito. Passou. Eu não vou chorar mais. Em 2 anos que eu vou ficar aqui, nunca mais você vai me ver chorando por absolutamente nada. Eu estou aqui e aqui eu vou ficar. E aqui eu vou fazer a minha história. E aqui eu vou viver tudo que eu tiver que viver. Gente, foi maravilhoso. Eu vou chegar só até aqui porque tem muita história. Já passou de 21 minutos. Gente, a partir daquele momento ali, eu fui outra Valquíria. Foi um novo ciclo na minha vida. Foi muita coisa boa que eu passei. Em 2 anos que eu morei ali dentro, eu posso dizer para vocês que eu não tive nenhuma tristeza. Tive alguns, eu vou contar depois, minha gente, um fato interessante que aconteceu no primeiro carro que a gente comprou, compartilhado com o vizinho. Se eu esquecer disso, vocês me lembrem, para eu não esquecer no próximo vídeo, mas eu não acredito que eu vou esquecer. Então, gente, aconteceu muita coisa boa, teve perrengue também com a gente, é muita história, não dá pra contar em um vídeo nem de 1 hora não. Então esse é o primeiro vídeo da série na época que eu morei em Tefé, no Amazonas, e aí eu vou deixar vocês com gostinho pro próximo vídeo do próximo domingo. Gente, e vocês tenham um domingo abençoado por Deus, que Deus dê em dobro tudo que vocês desejam, porque a gente sabe de uma coisa, todos os nossos pensamentos, todas as nossas ações, elas têm retorno. Tudo que a gente emana de bom em pensamento, a gente recebe o dobro de bom na vida. Todas as boas ações que nós fazemos com o próximo, nós recebemos em dobro, em triplo de coisas boas nas nossas vidas. Então, gente, ame mais, se apaixone mais, diga que ama mais. Um filho, um marido, uma mãe, um amigo de verdade. A gente está aqui apenas para evoluir, colecionar bons momentos, aprender com os erros e fazer a nossa história, como essa que eu comecei a contar para vocês. Um bom domingo para vocês, que Deus abençoe. Gente, tô muito feliz, viu? Só tenho isso para dizer com tudo que eu passei. Beijo e fiquem com Deus. Fui.